Estamos de volta no seu podcast Dominando o Mundo. Eu sou Bianca Lopes, cantora, compositora, instrumentista, artista, publicitária e a sua podcaster. Hoje nós estamos com essa mulher que é belíssima. Ela é a nossa Nutri, a gente esconde todos os salgadinhos quando ela chega e a gente pega e tira a pera da bolsa para a Luna Monteiro, maravilhosa. Minha Nutri maravilhosa do E a água? E a água? Você tá bebendo a sua água? Pegue a sua caneca e beba água agora. Seja bem-vinda, gata! Muito obrigada pelo convite. E eu tô aqui com a garrafinha pra fazer jus ao nome, tá? Faz a publi dela, é isso mesmo, a publicitária ama. E aqui a gente quer saber, né? Eu costumo dizer a todos os convidados no início do podcast que o mais importante aqui do podcast é a fofoca, entendeu? É a gente saber como foi a Laninha, como foi que ela chegou no empreendedorismo. E aí eu já quero falar aqui pra todo mundo, que eu já disse que eu ia te expor, né? Que a gente tá aqui gravando com o apoio da incubadora tecnológica do IFRN. E a primeira vez que a gente se conheceu assim de vista foi aqui, viajando para competir pelo IF aí, por esse Brasil, que eu nem me lembro mais qual foi o canto que a gente foi. Mas era assim, aquele ônibus com 50 atletas, todo mundo, meu Deus do céu, a gente tem que ganhar. E nessa atmosfera, né? E eu acho que também o fato de você ser atleta influenciou em você virar nutricionista, né? Conta um pouquinho pra gente. Realmente, como a Bianca falou, né? A gente se conheceu competindo aqui pelo IF. Faz muito tempo, inclusive. Eu não vou nem fazer as contas pra não entregar a nossa idade, mas... Mas ser atleta me ajudou muito a ser resiliente, a ser dedicada, a construir o meu próprio caminho, que eu acho que o ser atleta é muito isso, né? Você fazer o seu caminho sem esperar nada de ninguém. E falando da Lana, né, pequena, como tudo começou, esse empreendedorismo, quando eu parei para pensar sobre isso, eu descobri que eu comecei a empreender, eu tinha menos de 10 anos. Uma little gestora. Sim. Eu lembro que na época eu tinha um hobby com 10 anos, um pouquinho menos de 10 anos, de fazer bijuterias com miçangas. Eu gostava de montar, de fazer do jeito que eu queria. Eu ia na loja, comprava todas as miçangas, tudo bonitinho. E começou a ficar muito bem feito. E aí as pessoas começaram a pedir pra eu fazer e elas iam pagar por isso. Abriu franquia, fez 7 lojas pelo Brasil, amo. E aí eu lembro que eu cheguei a vender alguns conjuntos de algumas bijuterias, colar, brinco, pulseira, para algumas pessoas próximas. E a partir daí foi só continuando, né? Desde bijuteria até lanchinhos saudáveis, doces nada saudáveis. Lanchinho saudável já, meu Deus. Tudo que você O bichinho da nutricionista já tava aí. Já. Inclusive, quando eu vendi lanches saudáveis, eu já estava no curso de nutrição, né? Foi nesse meio tempo. Mas ao longo de toda a minha vida, eu sempre estava vendendo alguma coisa. Já vendi roupa de treino, roupa de academia. Já vendi cosméticos, era representante de cosméticos de uma outra empresa. Só que eu vendia mais do que a própria empresa. Gente, chocada. Comida de todos os tipos possíveis e impossíveis. Cesta de café da manhã, ovos de chocolate, saudáveis, não saudáveis. Tudo que você possa imaginar, eu já vendi, já empreendi, já idealizei e botei em prática. Eu nunca consegui ficar parada e nunca consegui estar dependendo de ninguém para ter algum dinheiro, desde que eu era criança. Então, mesmo que eu não precisasse, eu estava ali vendendo e criando e indo atrás para poder ter algo meu, né? Construir a minha própria jornada. Nossa, que incrível. Eu vejo que é tipo um perfil, assim, das empreendedoras, que é agarrar as oportunidades, né? Tipo assim, eu tive a oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo. Eu vejo que o esporte traz pra gente, né, essa questão de não desistir, né? De que, tipo assim, perdeu, ganhou, levanta, que tem a próxima rodada. E eu acredito que tem a ver com essa questão de você vender qualquer coisa. O importante é estar ganhando dinheiro, tá se desenvolvendo, tá fazendo tudo. E você jogava vôlei, né? Era vôlei, né? Sim, ainda joga, inclusive. Ainda joga? Nossa, eu tenho 2 mãos esquerdas pra jogar vôlei. Realmente tive que investir no xadrez, porque o próprio professor falou assim, vai lá no xadrez mesmo. Né? Mas como foi, assim, a escolha de ser nutricionista? Então, eu tenho uma relação muito longa com a comida em relação à afetividade que eu sinto com ela e o quanto ela representa para mim, né, de forma afetiva. Toda vez que você fala o nome de uma pessoa, eu não lembro de características físicas, mas eu lembro que aquela pessoa fez tal comida para mim.
E eu comecei a reparar ao longo dos anos o quanto essa relação era muito, muito forte, né? E além de ser uma comilona desde o dia que eu nasci, mãe tinha que brigar comigo para parar de comer, senão não parava. Então essa relação de tentar comer mais saudável, já que eu comia muito quando era criança, ter esse sentimento envolvido, né, com o alimento, foi construindo essa minha vontade de ir para a nutrição. Porém, o meu amor pela educação física sempre existiu devido ao esporte, né? E eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular na época, eu fiquei em dúvida se eu faria para nutrição ou se eu faria para educação física. E eu passei primeiro para educação física aqui em Natal. Foi mesmo? Foi. E aí, mãe conseguiu me convencer a não ficar, porque na época que eu fiz a seleção, foi o primeiro ano do Enem. E aí eu lembro que na segunda chamada do Enem, eu entrei para nutrição. E aí eu tinha duas possibilidades, né? Tanto a educação física quanto eu também. Eu já fiz 17 cursos, já falei aqui em outro episódio. E é isso, né? As possibilidades. Pois é. E mãe me convenceu a trocar Ela pra não queria nutrição. educação física. Eu cresci ouvindo que eu poderia fazer qualquer curso na face da terra, menos educação física. Aí eu passo pro quê? Pra educação física, pra deixar a mãe bem feliz e plena. Seria eu, a aquariana, eu vou fazer, porque disseram que não era. Pois é. E não tinha como eu não querer, né? Mãe é profissional de educação física, meu pai é profissional de educação física, meu irmão é profissional de educação física e meu marido é profissional de educação física, né? Dele, sofri. Xinguei ele uma semana ou duas, ou talvez um mês, mas fiz todos os exercícios. Então, assim, quando eu parava pra pensar, eu não conseguia não ver tão bem como uma possibilidade. Mas mesmo ela me obrigando, entre aspas, né, me convencendo a trocar para nutrição, eu agradeço a ela todos os dias, porque eu me encontrei na nutrição como talvez eu não me encontraria na educação física, embora hoje eu faça educação física, ninguém precisa saber, né, mas eu faço, mas faço por hobby. E hoje eu vejo vendo as duas realidades que talvez se eu tivesse feito a educação física como primeira opção, como minha formação principal para viver disso, talvez eu fosse muito frustrada. Mas como hobby, é um amor que eu tenho muito grande. E eu amo a nutrição. E aí eu juntei as duas coisas, né? Trabalho com nutrição voltada ao esporte, né? Com nutrição esportiva. Iniciei essa relação trabalhando com atletas profissionais, né? De alto rendimento. Trabalhei com alguns times de futebol feminino aqui de Natal, no América Feminino, no Cruzeiro de Macaíba Feminino. Trabalhei com o time de voleibol profissional, que é o Desportivo. E passei muito tempo permeando por essa área esportiva, já que era um amor que eu sempre tinha e que continuo tendo. E hoje, entrando no empreendedorismo de fato, eu fui vendo que existe um mundo dentro do esporte que eu amo mais, que é o esporte amador, que é o que eu faço, né? Eu jogo vôlei porque eu amo. Eu não sou paga para isso, não vivo só disso. Inclusive, eu pago para jogar vôlei, né? Então, eu vi que mulheres, principalmente mulheres que fazem esporte por amor, que pagam por aquilo, se dedicam para aquilo e fazem outras 300 outras coisas, né, ao longo do dia, mas não abrem mão, são um público que eu amo de paixão atender no meu consultório. Inclusive, é a minha demanda principal hoje que faz o meu olho brilhar. Porque as pessoas se identificam, né? Eu acho que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios que as pessoas elas se identificam com as iguais. E aí as mulheres que amam o esporte amador também amam se consultar com você, porque sabe como a pessoa tá passando, né? Acho que essa representatividade que a gente vira e mexe, bate em todo o episódio, a gente falar sobre olhar para aquela mulher e falar, nossa, olha, a Lana, ela joga vôlei, ela joga joga amador, mas ela joga muito bem, ela ama o que ela faz, e ela vai me entender e ela vai me tratar de uma maneira incrível, porque ela sabe exatamente o que eu tô passando, né? A importância da representatividade mesmo, de você olhar e ver que pode chegar naquele lugar também, né? E isso que você falou é muito legal, porque não só pelo esporte, mas uma coisa que eu vejo que foi afunilando também com o tempo, com a experiência e com as demandas, é que cada vez mais próximo da minha realidade eu vou gostando mais de atender. Então, hoje, quando eu digo, quem é a minha persona? Minha persona é uma mulher preta, empreendedora e que também é esportista. Assim como eu, que quando estou empreendendo, tem a loucura de vida que é empreender, né? Você sabe muito bem, mas não abre mão do esporte porque é a terapia semanal
que faz a gente desopilar, faz a gente rir, faz a gente ficar leve, faz a gente ver que a gente é bom em outra coisa e que traz momentos de qualidade com nós mesmos, né? Se relacionar com as outras pessoas também. Com toda certeza. É muito incrível, né? Como as pessoas se... Ensina muito a questão do social pra gente também, né? Tanto quando você é criança, que aprende a ganhar e perder e a se envolver socialmente, mas também como adulto, né? Acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Da necessidade das pessoas de estar em grupo, de se exercitar, de cuidar da saúde. Acho que foi um grande alerta, né? A pandemia. Eu percebo que muita gente se voltou a ir jogar, a fazer aquele esporte que a pessoa fazia quando criança e não fez mais, mas foi obrigado pela pandemia a repensar isso, né? Isso é muito bacana, né? Vem surgindo aí outros esportes e as pessoas quererem cuidar da saúde, né? Sim. E buscar você, né? A gente até ficou muito feliz, né? A gente falando sobre o programa que a Bensá cria, quando a gente viu que as meninas do programa estavam indo se consultar com você, a gente falou assim, nossa, é isso, missão cumprida. Fazer com que vocês trabalhem junto e estejam em rede, em comunidade, né? E se vendo, como você mesmo fala, esse é o maior legado que a gente pode deixar, né? Que é a comunidade. Com toda certeza. E não só algumas meninas estão vindo para mim, né, para se consultar comigo no consultório, mas também eu estou procurando o trabalho de outras mulheres do próprio quarto. Esse cabelão aqui mesmo não é meu, né? Não é natural. Foi de uma das participantes. É seu, porque a senhora é riquíssima e pagou. Com certeza. Mas foi comprado, né, de uma das participantes do quarto. Quem trata o meu cabelo por baixo desse é uma outra participante do quarto. E assim a gente vai criando esses laços, vai criando essa troca financeira mesmo e fortalecendo o nosso empreendedorismo, principalmente com mulheres que são parecidas com nós, né? E se a gente sabe como é empreender pra gente, então pra elas também é do mesmo jeito. E a gente quer apoiar, né? Eu acho que isso é o bacana, né? Que eles falam, vamos fortalecer o Black Money. É isso, é você poder se relacionar com pessoas que estão ali como você, empreendendo também, que são pessoas pretas que estão vendendo seu produto, vendendo seu serviço. E criar essa comunidade e se ajudar, né? Sim. E você que tá em casa e quer ajudar aquela sua amiga, peguei você de surpresa, né? É isso mesmo, você vai curtir aqui, vai comentar e vai dizer: alô, Alana, eu quero muito ajeitar a minha saúde. Você vai comentar, você vai perguntar pra Alana coisas, você vai mandar pra aquela sua amiga que quer empreender, que tá precisando daquele cutucão pra jogar aquele vôlei. Manda pra ela, mulher. Manda pra ela, se inscreve no canal, manda pra sua amiga, curte, comenta aqui embaixo. Muito bonita, eu também quero um cabelo desse, quero ficar fina igual a Alana Monteiro. Comenta tudo, né? Comenta tudo. E aí, voltando aqui, né, pro assunto que eu sempre dou uma assustada nas convidadas, pra chamar o pessoal pra curtir, né? Porque o marketing, ele é muito importante, eu como publicitária, e eu venho vendo você mentorando e ajudando outras nutricionistas. Sim. A divulgar o seu trabalho, a melhorar o trabalho. Então, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência, né? Que sair do consultório e ir ajudar outras mulheres que também vivem de consultório. Então, quando eu fui mentorada, né, através do quarto, e comecei a entender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, apesar de eu já ser empresa nessa época, eu ainda era muito leiga nessa temática. E quando eu comecei a ir a fundo, estudar sobre, eu vi o quanto tem coisa importante que é necessário você saber quando você monta um consultório e que a gente não aprende na faculdade. Conversando com outras pessoas, eu comecei a ver que não era só na nutrição, não era só na psicologia. Todas as áreas da saúde não ensinam como empreender. Você não sai sabendo quanto você tem que cobrar pela sua consulta, você não sai sabendo como fazer um CNPJ, você não sai sabendo como gerir tempo, espaço, contas, finanças, você não sai sabendo isso. Isso é extremamente fundamental. Então, quando eu aprendi isso, eu lembro que tinha uma frase que eu sempre falava toda vez que eu aprendi alguma coisa nova e que mudava a minha visão, né, sobre o meu negócio e mudava a minha conduta. Eu só falava: caraca, se alguém tivesse me dito isso antes, eu não tinha passado metade dos perrengues que eu tinha passado. E assim isso foi se intensificando, até que chegou um ponto eu falei: tá aí, vou começar a trazer para as pessoas que estão empreendendo no consultório ou estão saindo da faculdade
as coisas que eu aprendi depois de 5 anos atuando para facilitar a vida dessas pessoas, porque a gente não precisa ficar batendo cabeça, sofrendo e tendo muitas quedas, né? Ao longo da jornada empreendedora, se tem alguém que pode nos instruir nesse início. Claro, é difícil, é muito difícil empreender, não é fácil, tem muitos altos e baixos, você tem que aprender a lidar muito com as dinâmicas, mas poder passar esse conhecimento e fazer com que metade dos erros não sejam cometidos nesse início, para mim foi fundamental. E eu percebi o quanto isso era importante quando outras colegas minhas nutricionistas chegaram para mim e falaram: Alana, eu não tinha nem lançado, eu não tinha nada estruturado da mentoria, só tinha comentado que eu pensava em fazer. E uma amiga minha chegou para mim e falou: Alana, você vai mesmo fazer as mentorias para outros nutricionistas? Porque se você fizer, eu sou sua primeira aluna. Porque eu preciso disso, eu preciso saber o que você fez. Produto, gente, isso é o puro suco do empreendedorismo. Eu recebi essa mensagem, eu lembro que eu até mandei pra Bárbara na época. Bárbara, olha isso! Aí ela, o melhor produto, o melhor serviço é aquele que o seu cliente está precisando. E aí foi quando eu comecei a investir nisso. E a partir da mentoria para outras nutricionistas, eu resolvi abrir a mentoria para outros profissionais da saúde que queiram empreender no consultório. Por quê? Psicólogo atende consultório, nutricionista atende consultório, médico, dentista. E as demandas de gestão, de empreendedorismo como um todo são as mesmas. Só o serviço em si que é diferente. Mas toda a gestão é parecida. Você tem que saber precificar, você tem que definir uma persona, você tem que ter uma agenda organizada, você tem que ter tempo para se cuidar, porque se você não está bem, nada vai bem. E assim a gente consegue ver isso em várias áreas. Então eu resolvi abrir o projeto Eu Escolho Viver de Consultório, que não é mais só para nutricionistas, mas para profissionais da saúde que querem atender em consultório ou que atendem em consultório e estão meio perdidos aí nessa jornada. E a partir disso, também surgiram outros serviços tão interessantes quanto, mas num formato reduzido. Toda última sexta-feira do mês eu tenho um workshop com 2 horas de duração, com muita mão na massa e sempre com temáticas diferentes relacionadas ao empreendedorismo. Teve um agora na última sexta-feira do mês, que foi como definir a persona. Teve um sobre precificação no mês anterior. E aí, cada mês eu escolho uma temática extremamente importante e faço esse workshop de forma virtual, né, pelo Google Meet. E a gente consegue transmitir esse conhecimento, esse ensinamento de forma reduzida, prática e direta, né? Junto com a pessoa, a gente vai montando aquilo ali para que a pessoa comece a andar com as próprias pernas, mesmo que ela não tenha acesso à mentoria de fato, né? Completa. Uhum. Que incrível, que incrível. E é isso mesmo, né? Às vezes a pessoa está precisando só de um empurrãozinho ali para fazer. E você, sendo da área de saúde, já atualiza, assim, a pessoa de uma forma mais com propriedade, né? Porque também não adianta a gente olhar uma pessoa, eu sou o bambambam do marketing digital, mas não é do meu segmento. Então, como é que eu vou poder aplicar isso na minha realidade, né? E não só isso, mas ter a prática daquilo que você ensina é fundamental. E foi isso que fez o meu olho brilhar quando eu decidi fazer. Eu vivo de consultório, por que eu não posso ensinar as pessoas como fazer isso também? E não é tão difícil quanto parece. As quedas que eu tive, né, nesse início, os tropeços, foram porque eu não tinha noção de nada. Eu saí da faculdade extremamente leiga. Eu fui ensinada que ou eu entrava, seguia a carreira acadêmica para ser professora universitária, ou eu passava em concurso. Descartei a opção do concurso que eu não estava afim, fui ser professora, porque eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, gosto de ensinar. Uhum. Mas quando eu saí do mestrado, eu saí extremamente frustrada. Eu parei assim, eu falei, eu não quero isso para minha vida, não. Terminei o mestrado, tenho um diploma lindo e maravilhoso, meu orgulho, mas me rendeu muita sanidade mental que ficou lá. Não ficou comigo mais, não. E aqui na Bem-Estar, a gente preza pela saúde e bem-estar, desacelerando mulheres para acelerar negócios. Então, temos que cuidar da nossa saúde mental, né? E aí eu percebi que aquela loucura de vida que o mestrado me mostrou ia ser para sempre se eu seguisse nessa carreira acadêmica. Eu falei, eu não quero. Não tô aqui na Terra pra isso, não. Tô pra qualquer outra coisa, menos pra isso. Quero o meu estilo de vida saudável. Você não ia querer isso pra mim. Não. Pra você ter noção, o meu mestrado foi na educação física. Pra você ver, eu sempre tive o pezinho lá, né? Eu nunca consegui sair totalmente. Mas eu lembro que meus colegas achavam um absurdo, porque eu fui a única da nossa turma de mestrado inteira que passei todo o mestrado treinando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí você está num ambiente em que as pessoas ensinam que o movimento é essencial, que a gente precisa quebrar esse comportamento sedentário e as pessoas simplesmente não treinavam. Caramba. Contava nos dedos quantas pessoas treinavam.
E eles achavam um absurdo, tipo assim, como você consegue? Eu, gente, prioridades, né, querido? Eu sou minha prioridade, senão eu vou É surtar. sobre, ó, anotem essa. Eu sou a minha prioridade. Você tem que reservar um tempo pra você, né? Porque Com senão, toda certeza. se você não é a sua prioridade, quem é que vai botar você como prioridade? Ninguém, né? Não vai. E outra, eu vi muita gente da minha turma desistindo no meio do caminho, tendo problemas mentais seríssimos, a ponto de ter que abandonar a jornada. E eu tenho plena consciência. Me priorizar foi o que me ajudou a me manter de pé, a concluir. Além de outras coisas, obviamente, mas eu sei que o meu autocuidado foi essencial. E não abrir mão disso continua sendo prioridade da minha vida, né? Eu digo a todo mundo, se você não tá bem, nada vai bem. Se você não cuida de você, você não tem como cuidar de outra pessoa. E se você não dá o seu melhor para você, você não tem como servir o melhor para o seu cliente. Isso é fato. Nossa, verdade, muita, muita verdade. E aí, mande aí o seu recado para as nutris aí que estão pensando em empreender, as mulheres que estão assistindo a gente, né? Porque o nosso foco é esse, é influenciar mulheres negras a empreender também. Então, qual é o recado que você deixaria para elas? E também, como elas podem fazer para entrar em contato com você? Certo. Em relação ao recado, né? É possível viver de consultório, não é tão difícil quanto parece, é viável, é prazeroso, essa autonomia, essa liberdade de tempo, de espaço, de geografia, né, financeira é sensacional. E eu indico a todo mundo, você não tem só duas opções, você não precisa ser professor universitário se você não quiser, você não precisa fazer concurso se você não quiser, você tem muito mais possibilidades, só que as pessoas não te ensinaram como chegar lá. E eu posso fazer isso com você. E para entrar em contato comigo, seja para tirar dúvida, para conversar, para saber se as mentorias, né, ou os workshops são para você, você pode entrar em contato comigo pelo direct do meu Instagram, @soualanamonteiro_. Lá no meu Instagram você também tem um link que vai direcionar tanto para o meu canal do YouTube que fala sobre empreendedorismo feminino e todas as demandas, né, que estão envolvidas nesse processo. Tem o link para o meu WhatsApp profissional, em que lá você pode se comunicar ou com alguém da minha equipe ou comigo diretamente. E lá você também consegue acessar o link que vai direcionar para você fazer inscrição para participar da minha mentoria. Sim, o seu canal, né? Você começou agora a produzir vídeos. E me conta como é que tá sendo essa experiência, né? Porque, assim, é bem diferente de você atender pessoas no consultório e você, tipo assim, sentar. E é uma insegurança, assim, que muitas pessoas têm de estar de frente às câmeras, de se ver, né? Porque depois que você grava, você se assiste e fica... Meu Deus, eu falei isso. Ai, eu não sei se eu gosto da minha voz e tal. Como é que tá sendo essa experiência de gravar os vídeos, né? De virar youtuber? A experiência está sendo ótima, bem desafiadora, como você falou. Como está no início ainda esse canal, é muito detalhe que eu tenho que olhar. Minha voz tá assim, eu tô com muito tiquezinho que eu tenho que parar, muita mania, né? O ângulo não tá bom, a luz não tá boa. E como no momento eu gravo sozinha os vídeos, fica ainda mais desafiador, porque eu não tenho essa experiência, né? Mas está sendo muito legal. A ideia do canal foi poder trazer esse papo mais sobre empreendedorismo feminino e tudo que está por trás dele, saúde, espiritualidade, estudo, né? O que é o ser mulher empreendedora, de fato, no dia a dia. Porque o meu Instagram, ele, quando foi construído, foi pensado de forma pessoal e com o tempo ele virou um Instagram de nutricionista, né? Só que hoje vem tendo muita mudança e eu não queria deixar ele totalmente só falando sobre empreendedorismo. E eu queria um espaço maior, com mais tempo para poder conversar. E eu comecei a pensar, né? Eu, como mulher empreendedora, qual o canal que eu mais acesso? O que eu mais acesso no meu celular quando eu quero ouvir alguma coisa? YouTube. Quero ouvir um podcast, quero ouvir uma entrevista, quero ouvir alguma coisa. Eu tô lá lavando minha louça, eu tô ouvindo no YouTube. Tô lá fazendo tal coisa, tô ouvindo no YouTube. E eu falei, então eu vou pra onde eu sei que outras pessoas como eu provavelmente estão. E que a gente possa ouvir, possa conversar, possa se motivar. E o nome do canal é Café com a Alana Monteiro. Tá lá no YouTube, pode procurar. Vou deixar aqui o link para vocês acessarem. E é muito legal essa interação e poder falar sobre empreendedorismo feminino. Ah, que incrível, né? E eu acho que, assim, tem uma frase de um professor meu, Gleb, que ele fala assim, se você olhar o seu vídeo e achar que ele tá perfeito,
Então você começou tarde demais, né? Então, assim, a gente começa fazendo e vai se aprimorando com o tempo, né? E eu acho que é bacana, assim, é uma tendência que a gente tem muito como visualizador mesmo de conteúdo, que é gostar das coisas que são amadoras, né? As gravações amadoras e tudo mais. Claro que a gente tenta manter a qualidade no máximo possível, mas que ser amador não nos impede de produzir o nosso conteúdo, de passar a nossa mensagem, né? Eu acho que isso é muito bacana, a gente entender como é a nossa jornada, que assim como para empreender, ter nossas empresas, ou para, tipo assim, começar uma reeducação alimentar, com certeza eu acredito que é aos poucos. E você falou também da questão da sua religiosidade, né? Que eu acho que é bacana aqui a gente abrir o espaço para falar um pouco sobre isso, porque às vezes fica um pouco estigmatizado, assim, a questão de que a pessoa não pode ter as suas preferências religiosas. Acredito que a gente vai acabar falando com outras entrevistadas sobre a sua vertente, mas que tudo isso, juntando a Alana, nutricionista, a jogadora de vôlei, a mestranda, a mentora, e também a religiosidade forma a pessoa que você vai ser, né? Com certeza. E se a gente parar para pensar que nosso corpo ele é formado por corpo, mente e espírito, se eu cuido do físico, se eu cuido da mente, mas não cuido da minha parte espiritual, alguma coisa vai dar ruim. Eu digo isso para os meus pacientes no consultório, digo para as minhas mentoradas, né, durante as mentorias, e eu falo, independente da religião que você tem ou do que você acredita, você precisa ter fé, você precisa cuidar da sua espiritualidade de alguma forma. Porque se você não cuida do seu espírito, que também faz parte de você, como é que você vai crescer? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai equilibrar, né, suas demandas? E eu lembro que teve um período durante o mestrado que eu meio que me perdi, né, nesse manejo de cuidar da minha espiritualidade. Foquei muito no mestrado, muito no trabalho, porque eu fazia o mestrado e trabalhava ao mesmo tempo, né? Empreendia ao mesmo tempo já. Então foi muito difícil e eu acabei deixando de lado um pouco o cuidar da minha espiritualidade, o exercer a minha espiritualidade. E eu lembro que em terapia mesmo a psicóloga falou: e sobre espiritualidade, como é que tá? E eu percebi que eu dizia que eu era cristã, mas não estava vivenciando o cristianismo de fato, né? Não estava lendo a Bíblia, não estava indo para a igreja, não estava congregando, não estava fazendo nada. E foi quando eu falei, cara, eu preciso cuidar disso. E é incrível como as coisas para estarem em equilíbrio tem que estar sendo, tem que estar sendo exercitadas, né? Então, quando eu voltei a ter comunhão com Deus, conversar com Ele, ter comunhão com os irmãos na igreja e voltar a ler a palavra dele, que isso me faz bem, né, como cristã protestante, e eu vi que fez total diferença. Eu terminei o mestrado plena, como se nada tivesse acontecendo, o mundo caindo, desabando ao meu redor, e eu lá plena, bem maravilhosa. Porque faz parte de mim. Isso, né, tem a ver com a minha essência. Eu sempre cultivei a minha espiritualidade. E quando eu deixo isso de lado e foco só em treinar, porque eu tenho que cuidar do corpo, e ir para terapia porque eu tenho que cuidar da mente, não funciona. Então, eu digo isso para os pacientes em consultório, digo para todo mundo onde eu chego, você tem corpo, mente e espírito. Se você deixar de cuidar de uma dessas áreas, vai dar ruim em algum momento. É isso. Impactante, impactante. Então, para finalizar, não queria dar tchau, mas assim, eu queria que você deixasse o seu recado da Nutri, que eu acho chique isso, recado da Nutri, aqui com a sua maravilhosa garrafa d'água, que eu digo que essa garrafa é tudo pra mim, porque eu tenho ela também, porque assim, é 1 litro d'água, você olha pra ela, se ela não tá seca, você começa a ficar com vergonha de não ter bebido a água, e muda muito, né, tudo, assim, a pele, a sua disposição. Então, eu queria que você mandasse o recado da água e da Nutri para as nossas queridas que estão assistindo aqui, e o seu contato novamente, porque já estamos encerrando. Mas é isso. Na hora. Essa questão da água que ela fica brincando, né? Apesar de não ser brincadeira, ser real, nós precisamos nos hidratar. O nosso corpo é 70% feito de água. Se a gente não se hidrata, ele não vai bem. Eu tenho um projeto dentro do consultório que se chama Aí a Água, que ele funciona tanto de forma individual hoje em dia, quanto com uma turma fechada em que a gente
Eu, juntamente com outros profissionais, nós ensinamos que só ter uma alimentação saudável não é o suficiente. Você precisa se hidratar, você precisa se exercitar, você precisa cuidar da sua mente, ter tempo de qualidade para você mesmo, você precisa ter um sono de qualidade. Então, esse projeto, ele abarca muitas outras coisas que são os pilares para uma vida realmente saudável. E o nome desse projeto é E a Água. Por isso que todo mundo, quando vê água, só lembra de mim. Quem é do meu time tem uma garrafinha dessa, em outras cores, mas desse mesmo modelo. E o recado que eu dou hoje é, tanto para meus pacientes, tanto para futuras pacientes, né? E para profissionais da saúde em que estão tentando empreender no consultório, ou que empreendem no consultório, ou que pensam em empreender. Eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue fazer dar certo. Mas cuidado com os extremos, cuidado com os excessos, tem equilíbrio em todas as suas ações. E se você for desejar alguma coisa que você deseje em relação à sua vida, né, nesse caso, que você deseje uma vida saudável, prazerosa e próspera. Você tendo isso, você consegue ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Uau! Ai, eu quero uma vida prazerosa e próspera. Amei! E saudável, viu? E saudável, gente. Esconde pastel. E aí, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Quero dar tchau. Sigam @soualanamonteiro. @soualanamonteiro_. Eu sou publicitária. E também, se você quer mentoria dessa gata, pode entrar em contato com ela. Ela também faz parte do nosso corpo de mentoras maravilhosas no www.bensaeduca.com.br. Me sigam também, deem sugestões, perguntas, @Bianca Barros Lopes. E até o próximo episódio desse podcast maravilhoso. Um beijo para todas. Tchauzinho. Tchau.